Louvado seja o Senhor, graça e paz estejam sobre vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo, santos, chamados e eleitos, que nos dão a honra de sua presença hoje aqui, de ouvir esta maravilhosa comunhão. E é uma alegria imensa dar as boas-vindas a todos que chegam para ouvir a palavra no canal Defesa e Confirmação Viva do Evangelho. Então, que a presença de Deus se manifeste poderosamente em seu lar, onde quer que você esteja, com a sua família, no trabalho, ouvindo, enfim, que Deus o abençoe poderosamente. E para esse momento de meditação, de comunhão, de ensino, nós temos um tema que é o coração da nossa fé, né? Que é a âncora da nossa esperança. Então nós não vamos nos aprofundar muito, mas vamos de maneira simples abordar o tema sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobre até mesmo a questão da palavra em si, ministério. Prepare aí o seu coração, abra sua Bíblia quando a gente for ler junto, porque o que Ele fez por nós é a base de tudo o que somos hoje, para todo aquele que crê. Então vamos orar ao Senhor e começar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, desfrutarmos mais da Tua palavra e nos achegarmos mais a Ti para conhecer o Teu coração e assim cumprir a Tua vontade. Pedimos que o sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo, nos purifique, nos lave de todo o pecado, ofensas e transgressões, que nada entre nós possa existir, Senhor, nenhuma nuvem, nada que impeça de nós recebermos a visão, a revelação da Sua poderosa palavra. Cremos que existe um único ministério e esse ministério é o ministério Teu, Senhor. Por isso, Deus maravilhoso, nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, para entrarmos de maneira simples e com o coração aberto e humilde para entendermos a Tua palavra no Espírito. Nos esvazia de nós mesmos, dos nossos conceitos, ideias, religiosidade, tradições, formalismo. Nos esvazia, Senhor, para que possamos receber como uma folha branca a Sua escrita em nossos corações no Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, para começarmos, nós vamos ler alguns versículos na Palavra de Deus. E como eu disse, o tema dessa comunhão, que na verdade é uma comunhão especial para aqueles que querem entender mais sobre o ministério, o único ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o único ministério que é de Cristo. Então, como base bíblica, nós vamos usar aí Efésios capítulo 4, né? Também Colossenses capítulo 1 e João também capítulo 17, versículo 21. Nós vamos ler então Efésios capítulo 4, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Também nós podemos ler versículo 11 do mesmo capítulo, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ler também Colossenses capítulo 1, versículo 15
13 ao 18 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Graças ao Senhor. E o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que diz assim: A fim de que todos sejamos um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Graças ao Senhor. Então, assim, essa comunhão aqui é uma comunhão especial, uma comunhão bem aberta e simples. Eu creio que vai nos dar uma direção mais respaldada no sentido de poder cumprir a vontade do Senhor e seguir de forma visionária, com uma visão mais clara com relação ao único ministério que é o de Cristo. Então nós vivemos hoje num tempo em que a igreja ela está cheia de ministérios. E isso é muito bom. É bom porque o corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, ele tem muitos membros. E também esses membros possuem muitos dons. E na medida que esses homens dons vão exercitando, esses dons vai se tornando ministério. Porém, nós temos um grande perigo aí que surge quando esquecemos uma verdade fundamental com relação ao ministério. E existe somente um ministério absoluto, eterno e superior a todos. E esse único ministério é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir que existe somente um ministério absoluto, eterno e superior a todos, que é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os outros ministérios, eles existem para quê? Para servir, expressar e também para revelar este único ministério, que é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, cada vez mais, Deus quer nos lembrar que não somos donos de ministério nenhum. Não somos donos. Por quê? Porque somos servos do único ministério, que é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O único ministério começa com Cristo. Colossenses 1,18 que nós lemos, ele diz que ele é a cabeça do corpo, a igreja. Então, a igreja, o que significa a igreja? A igreja é a assembleia dos chamados, é os separados do mundo. E esta igreja, ela tem um corpo, e o corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo, porque ele é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Cristo é o único Senhor, é a única cabeça, é o único dono do ministério. Por isso, Colossenses 1,18 deixa cada vez mais claro para nós que ele é a cabeça do corpo, ele, Cristo, graças ao Senhor. E todos os ministérios, eles existem para servir ao único ministério, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, que nós lemos, ele mostra os dons. E ele diz ali, e a uns concedeu apóstolos, esses dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, mas para qual o propósito que o Senhor concedeu esses homens dons para a igreja? Com qual propósito? O versículo continua: para a obra do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do único ministério, que é o de Cristo. Então, ou seja, os ministérios, eles não são bandeiras humanas, né? Eles não são títulos, não são propriedades pessoais. Eles existem para quê? Para servir ao ministério de Cristo, graças ao Senhor. E é aqui que encontramos uma oportunidade, até mesmo uma chave espiritual poderosa, na qual muitos crentes, muitos cristãos já conhecem, mas é bom citar aqui. Outros que não conhecem, vai ser uma novidade, que dom mais graça é igual a ministério, e esse ministério, ele serve ao único ministério
que é o ministério de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dom e graça. Então, Deus, ele dá o dom. O que é esse dom? O dom é a capacidade dada por Deus ao homem. Então, a palavra dom, ele vem do termo charisma, que significa exatamente que é a habilidade dada por Deus. É a capacidade espiritual concedida pela graça. Você pode ler em 1 Pedro 4,10, que diz assim, que cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros. Repetindo, cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Então, todo dom existe para quê? Para servir. Então Deus também concede a graça. Ele concede o dom, ele dá o dom, mas também ele concede a graça. Então, e a palavra grega para graça é charis, que também ela pode significar favor ou presente. Então Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz que pela graça de Deus sou o que sou. Trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, graça, que é o favor imerecido de Deus para nós, é um presente que concede amor, perdão, até mesmo a questão da salvação. Então, a salvação, aqui, vou abrir um parênteses, em si, é o maior dos dons da graça, Independente das ações humanas, a salvação em si é o maior dos dons da graça, e isso é maravilhoso. Então, dessa combinação de dom mais graça, nasce o ministério, de tanto eu exercitar. Então, que possamos nos aprofundar mais nesse item. Então, dessa combinação nasce o ministério, que não é do homem, mas um serviço oferecido ao ministério de Cristo. Então, é algo que Deus dá, ele aperfeiçoa isso no homem e ele usa isso para o seu próprio ministério. Então, é por isso que o ministério não é um palco. O ministério é serviço, é cruz. Ministério é Cristo em nós. Então, quando o homem tenta criar o seu ministério, nasce orgulho. Provérbios 16:18 diz assim, que antes da ruína gaba-se o coração do homem. Então, quando o homem tenta transformar o dom em propriedade particular, a graça se apaga e o ministério perde o propósito, não é verdade? Então, deixa de ser um serviço, ele vira uma vaidade do homem. Mas Cristo não divide o seu ministério com orgulho humano. Jamais Cristo pode dividir algo com um homem que saia do homem. Nada disso. Graças ao Senhor, que Cristo é soberano e resoluto em todas as coisas. Então, quando o homem se sobressai, também pode surgir divisões. 1 Coríntios 12:25 diz assim, para que não haja divisão no corpo. E o corpo é a igreja. E Cristo é o cabeça. Então, para que não haja divisão no corpo. Então, quando uma pessoa exalta o seu ministério, ou diz assim, é o meu ministério, a minha visão, o meu grupo, ela está tirando os olhos de Cristo. E quando Cristo deixa de ser o centro, a unidade, a unanimidade daqueles que estão reunidos ali, ele se rompe, porque já não é algo relacionado ao ministério de Cristo, mas um ministério humano, é criado na carne. E Efésios, como nós lemos capítulo 4, do versículo 4 ao 6, ele nos dá os 7 uns. Ele nos dá os 7 uns que eliminam todo o orgulho ministerial. Paulo declara de forma bem definitiva, ele diz assim, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Não existe múltiplos centros, não existem ministérios competitivos, todos existem para um único ministério, que é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Cristo é um ministério da cruz. Se um ministério, entenda bem, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Se um ministério não tem cruz, não é um ministério, correto? É uma aparência, uma performance. Cristo, ele serviu, Cristo, ele amou, Cristo se entregou, Cristo venceu. Os nossos ministérios, eles devem refletir isso. De forma mais simples, é assim, você deve servir, mas não dominar. Você deve amar, mas não competir. Você deve até mesmo se entregar, mas não se exaltar. Este ministério de Cristo é o ministério da cruz, é o ministério de seguir o Senhor, é o ministério de negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. E o papel de cada cristão
de cada cristão é a ser uma testemunha de Cristo cada dia mais. Nós somos testemunhas de Cristo e não de nós mesmos. Nenhum ministério humano pode brilhar mais que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo é muito interessante que muitos vão às reuniões por causa do pregador. Muitos vão às reuniões por causa até mesmo do ambiente da, entre aspas, igreja, mas são muito poucos aqueles que realmente testemunham de Cristo, aqueles que querem brilhar, aqueles que querem realmente manifestar a glória de Deus. Nós precisamos dar testemunha aonde nós formos. Então, aonde eu for, eu preciso ser uma testemunha. E o Senhor nos chama. Ele quer que a gente se volte mais ao ministério de Cristo, não ao próprio ministério. Não dar atenção ao nosso próprio ministério, mas estar percebido no Espírito que este ministério que o Senhor me deu era para servir ao próximo, para o ministério de Cristo. A Bíblia diz assim que nosso coração precisa se converter ao Senhor de todo. O nosso coração, de todo o coração, precisa estar convertido ao Senhor. Também a palavra de Deus diz que nós precisamos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, assim também como de toda a nossa força. E também a Bíblia fala que nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Desses poucos versículos nós vemos a importância do ministério de Cristo. A única maneira de nós podermos viver Cristo, presta bem atenção, meu amado cristão, a única maneira de nós, na qual eu creio, para viver Cristo, é amá-lo. Se nós não amamos a Cristo, não tem como ter um ministério. E esse amor para com Cristo não é um amor pelo fato de eu ter as coisas, somente. Não é um amor pelo fato de eu estar bem de saúde, por o Senhor ter me dado as coisas, por eu ter uma casa, um carro, etc. Isso é as demais coisas que o Senhor acrescenta. Graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus por o Senhor estar cuidando de você. Ou até mesmo precisamos dar graças a Deus por aquilo que nós ainda estamos aguardando no Senhor, que são todas as coisas que você serão acrescentadas. Agora, antes fala que em primeiro lugar o reino e a justiça. O primeiro lugar de todo o nosso coração. Em primeiro lugar de toda a nossa alma, mente e força. Em primeiro lugar, buscar nosso coração se converter ao Senhor. E essa conversão é diária. Graças ao Senhor. Não é uma obra humana. O ministério de Cristo não é algo, não tem nada humano. O ministério de Cristo é espiritual. É no espírito e é na vida. Então, se não é por amor a Cristo, não é ministério, é obra humana. E a única maneira, repito, de viver Cristo é amá-lo para a edificação da igreja. O ministério não é meu. O ministério não é seu e não é de nenhuma denominação ou até mesmo grupo. O ministério é dele. Sempre foi dele e sempre será dele. Quem? Jesus Cristo. Graças a Deus. Então que o Senhor restaure a unanimidade e o verdadeiro propósito da igreja, a expressão exata do seu Filho em nós. Deus, Ele precisa de nós. Ele precisa que nós nos entreguemos mais a Ele e entremos mais na profundeza do seu coração. Nós cremos, meus amados, que o Senhor já providenciou todas as coisas no seu lar, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, todas as demais coisas. Nós cremos, de acordo com a vontade de Deus, que tudo está feito. Precisamos apenas confiar e ter fé e aguardar as promessas de Cristo. Agora, o ponto crucial dessa comunhão que nós estamos tendo aqui é com relação ao ministério de Cristo. Deus tem uma vontade e precisamos nos voltar a essa vontade, que é a vontade de Deus, dentro do ministério de Cristo, para cumprir a obra de Deus. Tá bom, meus amados? Que o Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor seja com a sua alma, que o Senhor seja com o seu corpo, que o Senhor seja com sua família, em nome de Jesus. Oremos. Deus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa palavra. Deus, Tu és o único Deus sobre toda a terra. Em Cristo Jesus nos deste a vida e hoje somos nova criatura. Nascemos de novo e temos uma vida contigo. Cada dia mais nos ajuda a entrar mais na Tua palavra, a nos alimentar mais da Tua palavra, de tal forma que nos enchemos de Ti e também possamos transmitir isso a outras pessoas. Senhor, somos tão falhos, tão pecadores. Reconhecemos nossa condição de pecador, como ainda somos orgulhosos em nós mesmos, como ainda somos tão vaidosos em nossos conceitos, ideias, razões, até mesmo opiniões, até mesmo
mesmo religiosos, Senhor, nos perdoe. Ó, nos realmente ser propício a nós pecadores. Senhor Jesus, pedimos o sangue de Cristo. Pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique, nos alveje nesse sangue. Limpa a nossa consciência e também o nosso coração. Pedimos também por essa família, ó Senhor, por esse amado irmão. Que o Senhor o guarde, o governe e o domine. Que o Senhor se revele, abra seus olhos e o seu coração. Que este, que é uma carta em branco, o Senhor possa escrever em seu coração com o Espírito Santo de tal forma que seja transformado para te servir para este único ministério, que é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força.